Olá, boa noite a todos. Aqui é Eduardo Oliveira, sou influencer digital e estou começando nesse ano de 2025 essa profissão agora que está no auge e a gente vai aprendendo aos poucos, galgando, né? Oportunidades vai passando e a gente vai aproveitando. Quero aqui falar para vocês logo de início desse vídeo que a vida ela é feita de escolhas, né? Você vê que quando nós vamos sair de casa, nós escolhemos a roupa qual vamos sair, o sapato qual vamos usar e assim sucessivamente, outros acessórios também, quer seja qual for a pessoa que for sair, ela sempre tem isso, né? Por mais simples que seja, ela sempre se faz uma escolha. Então você pode perceber que a nossa vida ela é feita de escolhas. Então que você saiba fazer a escolha certa para você não passar por momentos difíceis simplesmente por uma má escolha, né? Então antes de tomar qualquer atitude em relação a qualquer coisa na vida, procure primeiro conselhos, bons conselhos, para depois você tomar uma decisão, não é isso? E no sentido que é pessoal da pessoa própria, algo que seja muito pessoal seu, você tem que também fazer uma escolha diante de Deus, pedindo ao Senhor a direção, primeiramente a Ele, e Ele com certeza vai usar pessoas para falar contigo, para te falar de alguma forma, através de algo que vem acontecer, de alguém que vai falar através, né, de algum dispositivo ou até mesmo pessoal, vai falar com você e você vai ver que vai ser Deus falando para você em cima do que você precisa, da resposta que você precisa ter. Mas de antemão, se eu fosse colocar agora um tema para este vídeo, eu colocaria esse: a vida é feita de escolhas. E é verdade, não é verdade? Você vê que tem pessoas que elas se confundem porque elas querem sim ter uma vida tranquila, mas querem fazer as escolhas erradas. E fazendo as escolhas erradas, com certeza a vida não vai ser tranquila, né? Tem pessoas que às vezes ela quer se aproveitar, pensa que é mais esperta do que as demais pessoas e ela quer se aproveitar de cada momento da vida das pessoas, né? Existem pessoas e pessoas. Por aí a gente já viu o caráter. E elas vão fazendo, pensando que um dia não vai encontrar alguém que dê um freio. Porque, como eu já falei em outrora, em outros vídeos, se a pessoa ela não tem cautela, que é sempre bom ter, é que nem caldo de galinha, é sempre bom ter, né? Cautela e caldo de galinha é sempre bom a pessoa ter, porque tem pessoas que não têm e às vezes ela passa a sofrer por suas decisões errôneas, decisões erradas que ela vem tomar no decorrer da vida, né? Seja na área profissional, na área pessoal, né? Na área familiar também, que às vezes a pessoa, ela, na questão da família, toma alguma decisão errada e aí vai pagar um preço caro, né? Em tudo por tudo, até na questão da vida do ser humano, da convivência dele em um ambiente de trabalho, no ambiente onde mora, né? A gente vê as dificuldades. A gente vê as dificuldades das pessoas em relação a. A gente vê a dificuldade das pessoas em relação a se comunicar, a lidar
uma com a outra, né? Porque às vezes tem pessoas que é difícil de né, de se lidar com outras pessoas. Eu li um livro até falando sobre isso, né? Como você lidar com pessoas difíceis. Bom livro. E tem pessoas que é muito difícil de você lidar. Imagine você constituindo uma família com uma pessoa que é difícil de lidar. Você pode constituir uma família hoje e amanhã você pode constituir uma família hoje e amanhã você já não está mais com aquela família, porque a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de se conversar com as pessoas, não é isso? Então, por aí a gente já tira um exemplo que a gente tem que realmente, de fato, fazer uma boa escolha, seja na qual área for, seja na vida pessoal, na vida profissional, né? Na vida espiritual também, porque tem pessoas que às vezes ela, em vez de adorar ao Criador, ela procura adorar a criatura. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai se decepcionar, né? Vai quebrar a cara muitas vezes, vai sofrer bastante, até um dia chegar e aprender, né? Se deixar se aprender. Porque tem pessoas que às vezes ela evita de ter o conhecimento, né? E tem outras que têm o conhecimento, mas só que não colocam em prática. Então é como, não adianta. É como você ter uma arma para você se defender do inimigo, de uma pessoa que venha contra a sua vida, e você não utilizar. É como, vamos supor, uma pessoa que sabe uma arte marcial e ela não utiliza aquela arte marcial para se defender. Por quê? Porque às vezes ela não quer ferir a pessoa, de tal forma, então quer tranquilizar aquela pessoa, né? Mobilizar a pessoa. Então, se você tem conhecimento, se torna mais fácil de você lidar com essas pessoas, no sentido de você saber como lidar com elas, evitando de entrar em confronto com elas, né? Porque às vezes as pessoas, né? Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que ela olha para outra assim e ela menospreza. Então, ela às vezes não dá nenhum crédito à pessoa, ela começa já a humilhar a pessoa simplesmente pelo fato dela olhar e nem querer se comunicar. Isso é difícil, porque quando a pessoa faz isso, ela está abrindo uma brecha para o inimigo agir, entendeu? Porque ela vai fazendo isso e vai pensando que todo mundo é assim, que todo mundo vai olhar para ela e vai, entendeu? Mas chega um tempo que ela pode encontrar alguém bem superior a... Como é que eu posso usar essa palavra? Essa pessoa, no caso, é uma pessoa maquiavélica. No caso, ela pode encontrar alguém também que seja igual a ela ou pior que ela, e aí vinha a prejudicar, né? Vinha prejudicar essa pessoa. Eu tô gravando um vídeo agora. A minha sobrinha tá ali brincando de bicicleta e aí toda hora ela fica me fazendo uma pergunta. Aproveitou que eu saí de casa e disse a ela viu eu abrir o portão, ela já fica ligada lá em cima. Ela viu eu abrir o portão, aí o portão faz uma zoadinha, né, quando abre. Ela veio e ficou da janela olhando. Meu tio, você vai pra onde? Eu disse, vou ali na praça gravar um vídeo. Ela disse, vou pegar a bicicleta que eu vou descer pra ficar aí. Eu disse, fale com sua mãe. Ela veio e agora tá dando volta ali, aí tá me fazendo um bocado de pergunta, né? Essa daí é que nem a outra que eu tinha quando eu era pequena. A Jéssica era assim, fazia pergunta, meu Deus. Mas é a vida, né? A vida continua. Como estamos falando aqui, a vida é feita de escolha. E tem pessoas que ela escolhe viver uma vida
excluída de todo mundo, separada de todo mundo. Ela pensa que ela é melhor que todo mundo. E quando o ser humano ele pensa dessa forma, é só coisas ruins que começam a acontecer com a vida dela, porque ela está atraindo isso. Ela vai se separando das pessoas que são verdadeiramente pessoas boas. Ela vai se entregando a fábulas, né? A um mundo de mentira. E aí é onde entra a destruição na vida de cada ser humano, né? Por essas questões de você saber valorizar o que você tem no dia a dia. Se você tem sua vida e você é uma pessoa que tem sua integridade, preserve isso. Você, não importa a sua idade, preserve isso, porque isso vai fazer com que você seja de fato uma pessoa do bem ou não. Se você tiver uma dupla personalidade, você vai demonstrar ser uma coisa, mas você é outra. Mas com o passar do tempo, tudo se demonstra quem é quem, não é? A própria Bíblia diz assim, entendeu? Então, tem pessoas que, por mais que ela queira esconder que ela é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa ruim, é uma pessoa falsa, não é uma pessoa verdadeira. Por mais que ela esconda, ela vai deixar demonstrar com o passar do tempo. Ela pode esconder isso até por um determinado tempo, mas depois todo mundo vai ver quem é. Sabe por quê? A própria Bíblia diz assim, né? A própria Bíblia diz assim, se a Bíblia diz, eu acredito no que a Bíblia diz. Então, quando você costuma a ter essa aproximação com Deus, você vai acreditar na palavra de Deus. Mas quando você não tem essa aproximação com Deus, você vai acreditar em qualquer fábula que se perpetue, qualquer fábula que surja, você vai acreditar, né? Que tem pessoas até hoje, né, no século XXI, que ainda acreditam em Papai Noel. Mas para você ver como a mentira ela é sagaz, porque o pai da mentira nós sabemos que é Satanás. E ele faz isso aí, né? Ele faz isso aí, ele usa as pessoas, ele manipula as pessoas e ele destrói as famílias. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele veio roubar, matar e destruir. E cada ser humano ele tem o poder de escolha. Em tudo na vida, cada ser humano tem o poder de escolha. Se você está vendo que aquele ambiente está ruim para você, você sai daquele ambiente e vai para outro, procura um lugar melhor, entendeu? Mas às vezes o ser humano ele se apega, entendeu? Ele se apega, ele fica muito acostumado com aquele ambiente e ele não quer sair dali. Tem pessoas que eu tenho experiência de pessoas bem próximas, que às vezes ela tem a condição de sair, de encontrar um lugar melhor, mas por ela ter raízes naquele lugar, ela diz que nada, eu moro já aqui já há 20 anos, mas só que o lugar era outro, entendeu? Tinha uma outra paz, era uma outra, como é que se pode se dizer? Uma outra época, uma época de que pessoas se comunicavam, que as pessoas se davam bem umas com as outras, eram verdadeiras, mas agora nós não vamos isso. Agora a violência ela está triplicada, né? E cada dia mais crescendo. Então é bom que cada ser humano procure sua melhora. Você, quando está estudando para fazer uma faculdade, você se empenha porque você sabe que lá na frente aquele curso vai te dar um resultado positivo, um resultado melhor, não é assim? E assim sucessivamente. Mas quanto a pessoa ela não tem esse foco de crescer, de evoluir, crescer na vida é bom sim, é bom você ser uma pessoa de uma condição financeira boa, é bom sim, mas tudo com ordem e decência, porque tem pessoas que às vezes ela perde o que ela tem de maior, de mais importante na vida, que é seu caráter, sua personalidade, né? De como pessoa, como ser humano do bem, e ela às vezes vai lá e se vendem, né? Se vendem e aí só para galgar um cargo, galgar uma posição na empresa, e isso tudo
lá pode ter certeza que lá na frente vai ser gritante isso, e vai estar bem estampado para todo mundo ver. Não sei quem só chegou até aqui porque foi por esse caminho. E realmente nós podemos ver várias pessoas que fazem isso, mas é como eu falo a você, a vida é feita de escolhas, né? Se você sabe que tem um vizinho que ele é encrenqueiro, você procura se evitar, né? Vai lidar com ele no mínimo, no máximo, no mínimo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando você vê que tem uma pessoa que ela pode agregar valores para você, o que é que você faz? Você se aproxima daquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, né? E assim sucessivamente. Mas quanto não, que você está vendo que não vai trazer, não vai te trazer nenhum benefício, vai te trazer, pelo contrário, é só prejuízo, é só complicação, dor de cabeça. Então, não procure estar com essa pessoa, procure se afastar, né? Principalmente tem pessoas que ela gosta de tudo que ela vê, ela gosta de aumentar, gosta de falar o que não viu, dizendo que viu, cria confusões, bota uma pessoa contra a outra, e ela pensa que aquela pessoa, ela pode ter amizade, então já começa por aí. Se o ciúme entra, pode ter certeza que Satanás ele está ali por trás, operando através dessas pessoas, fazendo com que se haja um verdadeiro conflito entre pessoas. E às vezes as pessoas entram até na via de fato, como dizem aí, né? Usa essa palavra. Você vê muitas brigas, muitas mortes também, porque tudo começa por aí, entendeu? Então é bom você saber se relacionar com as pessoas para poder ter uma vida tranquila, uma vida mais suave. Minha sobrinha aqui tá extravasando aqui na bicicleta, e aí eu falei a ela que tô gravando, mas aí ela vem e chama, só para acho que sair na filmagem, sabe como é, né? Mas vamos continuar. A questão que eu estava falando é a questão da escolha, né? A vida é feita de escolhas, e verdadeiramente é isso mesmo. Nós escolhemos se vamos permanecer no emprego no qual nós estamos, ou se vamos sair dele, ter a coragem de sair e de conquistar um melhor. Porque às vezes a pessoa está trabalhando em uma empresa e ela tem capacidade dela própria trabalhar, fazer, empreender e ganhar mais, e ela simplesmente não faz isso porque do medo. O medo ele paralisa você, entendeu? Ele paralisa você, ele lhe neutraliza. Então você precisa pedir a Deus força, graça, sabedoria, coragem para você poder tomar a atitude que deve ser tomada em relação a qualquer uma dessas causas, ou de demais causas também, em relação a pessoal ou profissional, né? Porque às vezes a pessoa ela não cresce porque ela tem medo de empreender, entendeu? E o empreendedorismo, ele passa por um processo, por um crivo de experiências, né? De aprendizado, né? De tempo. Tudo requer um certo tempo. Se você se dedicar, às vezes a pessoa fica com medo, diz, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Mas pode ter certeza, se você se aplicar, aprendendo todo dia um pouquinho, quando você pensar que não, você já está dominando aquela questão, entendeu? É que nem a questão da matemática, para muitas pessoas é um bicho-papão, né? É um bicho-papão a matemática, mas não, se você se aplicar e você se dedicar, né? Se esforçar em aprender aquela determinada matéria que você escolheu, o que você quer para a sua vida, você com certeza vai procurar se qualificar, vai procurar se aproximar das pessoas que podem lhe ajudar, e você vai ter um aproveitamento muito grande. Imagine, se nos estudos a gente faz assim, né? Que na época de escola, né? Que a gente está na escola lá, a gente vai o que?
sempre procurando estar junto com as pessoas e daquelas que aprendem, daquelas que têm o conhecimento maior para a gente poder compartilhar com a gente e a gente também poder se capacitar, porque sempre foi assim e sempre será assim. O conhecimento ele vai passando de um para o outro. Agora tem pessoas que ela tem o prazer de poder passar o conhecimento e já tem outras não, que ela se aproveita disso e ela humilha as pessoas às quais elas estão passando o conhecimento. E tem pessoas que ela aguenta tudo, às vezes está em uma empresa, passa por aquele crivo, né, dali, e tem pessoas que é dura, que ela pensa que o colaborador é um escravo dela, né, e ela quer tratar de qualquer forma, né. Ela pensa que não existe um freio e por ele estar precisando, ele passa por algumas etapas da vida, come alguns sapos, como o pessoal diz, né? Que come alguns sapos, engole alguns mosquitos, né? O provérbio popular, simplesmente para ela se manter naquele emprego, para ela manter a sua família, né? Para se manter. Mas tem pessoas que ela tem coragem. Ela diz que nada, eu vou ficar aqui me humilhando, vou tomar uma tendência na minha vida. E tem coisas que Deus permite acontecer para a pessoa realmente, de fato, ela tomar uma atitude, entendeu? Deus permite para ela tomar uma atitude e ela passa por aquele processo e lá na frente ela vai ver que tudo ocorreu para o bem dela, né? A Bíblia diz assim, que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se dedicar, se dispuser a fazer de fato aquilo que você pretende fazer com perfeição, com força de vontade, você alcança, entendeu? Alcança, você supera todas as dificuldades, mas para isso você requer o que? Força de vontade. Você precisa ser a primeira pessoa a ter a força de vontade, mesmo que você não queira ir trabalhar, não queira ir fazer o curso, não queira, mas você tem que fazer para você poder ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, mais suave, não é isso? Em tudo por tudo. Tem pessoas que ela olha assim, diz, não, isso aqui é caro, eu não vou comprar. Não, ela não olha assim, não, eu vou me dedicar, eu não vou comprar agora, mas se planeja, se projeta, e aí com o tempo vai e compra. Bora, meus queridos! Davi! Com o tempo ela vai e se dedica e compra aquilo que ela estava almejando. Então a vida é assim, a vida é feita de oportunidades e feita de escolha. Você tem que escolher, aproveitar a oportunidade que lhe está sendo dada ou não. Se você não pegar, com certeza a falta vai ficar para você, né? É que nem você fazer um concurso público. Você vai fazer o concurso público, as pessoas elas costumam fazer um cursinho, né? Se dedicar, vai aprender o que vai cair na prova. Para o quê? Para ela ser bem sucedida naquela prova que ela vai fazer. Então tem pessoas que não, que ela é relaxada, que nada, não, isso, aquilo. Mas quem mais se dedicar, com certeza vai ter um proveito maior. Então só depende de cada um. Se você escolher a melhor parte, olha bem, nós temos exemplo disso quando existia duas irmãs, né, que estavam ali, e no caso eram três irmãos, né, era Lázaro, Maria e Marta. No caso eram três irmãos, Lázaro morreu, ficou Marta e Maria. E Jesus disse para uma delas que a escolha certa que uma delas fizeram foi o que? Escolheu a ficar ouvindo Jesus, recebendo Jesus, recepcionando Jesus, né? No caso, ela ficou ali fazendo sala para Jesus, como dizem as pessoas, né? Fazendo sala, ficou ali na recepção e Jesus teve aquela recepção muito boa. E então, essa história de Marta e Maria e de Lázaro nos deixa uma lição muito boa, né? Porque a gente pode tirar esse proveito aí. Quando a pessoa se dedica e faz a escolha certa, ela vai ter um sucesso maior, um sucesso melhor. Mas às vezes a pessoa vê outra assim sendo bem sucedida e ela quer ser igual a pessoa.
aí já ela começa a criar um ciúme. Não, você tem que fazer sua parte. Cada qual faz sua parte. Cada qual se dedica, cada qual vai fazer sua parte e cada qual vai viver sua vida. Se você puder ajudar, ajude. Também se for para criticar, não critique, fique na sua e cada qual vai viver sua vida tranquilo. Estou te falando isso com experiência de vida, entendeu? Graças a Deus, nós podemos sim evoluir cada dia um pouquinho, crescer, né? A Bíblia diz para a gente crescer na graça, no conhecimento, né? Então a gente pode crescer sim, na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento de forma geral, entendeu? E aprendendo aos poucos, para a gente evitar de estar se confrontando, se degladiando, né? Um ser humano com o outro, às vezes para resolver uma causa pequena, né? De alguma coisas que são passageiras, são supérfluas aqui. Às vezes acontece alguma coisa e vamos colocar na parte da vizinhança. Às vezes um vizinho se zanga com o outro simplesmente porque o outro não apoiou um projeto que ele queria. Mas tem que saber de uma coisa, cada ser humano ele tem a sua capacidade de resolver, de ver, de analisar e de tomar suas decisões. Talvez isso não seja a hora, e às vezes ele ainda não amadureceu para tomar aquela decisão que você queria que ele tomasse, mas quem sabe se você chegar de uma forma mais tranquila, mais suave, ele vai realmente de fato aceitar a proposta, né? Mas tem pessoas que não, elas apresentam algo para você e ela quer que você aceite da forma como ela passou para você. Às vezes você até ficou interessado, mas faltou alguma coisa da forma como ela apresentou. É porque nossa vida, ela é como se fosse, vamos supor, um grande... Você sai, vai na rua e tem pessoas que ela trabalha com vendas, né? Aí você chega em uma loja, aí tem aquele vendedor que vai lá, conversa com você, e pela forma dele se chegar para você, você percebe. Se ele for uma pessoa agradável, você no instante vai... Às vezes você nem está... só olhando mesmo, não está nem com interesse de comprar, mas só para você poder, às vezes, como é que pode se dizer assim, para agradar aquela pessoa que foi tão gentil com você, você acaba levando um produto, né, da loja. E se aquela pessoa for uma pessoa de fato, uma pessoa bem prestativa, você acaba levando mais de um produto, entendeu? A gente pode ver isso, já vi vários documentários, vários estudos também sobre vendas, entendeu? E o vendedor, ele em si é uma pessoa bem persuasiva, né? Ele gosta de persuadir, né? E tem aquele vendedor que ele é um cara, porque está no caráter dele, ele é um cara honesto, ele lança a proposta, ele vê se a pessoa não quiser, ele deixa a pessoa fazer a escolha dela dentro do tempo dela, mas tem outros que quer porque quer convencer de qualquer jeito. Eu já lidei com pessoas assim e ela forçou tanta barra que eu disse assim, minha querida, eu também já fui vendedor, entendeu? Então você vai se desgastar e vai ficar até zangada, entendeu? Mas eu não quero o produto. Talvez se ela me abordasse de outra forma, falasse comigo, chegasse até a minha pessoa de outra forma e me desse um espaço de tempo, talvez até eu comprasse, mas por ela ser uma pessoa tão afoita, eu acabei não comprando, né? Não senti algo assim verdadeiro na pessoa, entendeu? Então quando você lidar com pessoas e você sente que a pessoa não está sendo verdadeira, a tendência é você deixar de fechar aquele negócio, né? Às vezes você tinha um contrato para fechar com uma pessoa e você chega lá e a pessoa, você vê que não é nada daquilo. É simplesmente a pessoa tá só querendo, está só se preocupando somente com o financeiro. Ela não se preocupa com o social, ela não está nem preocupada aí com colaboradores, com a empresa, nada. Ela só quer saber de lucro. Aí uma pessoa dessa, ela não merece você fechar negócio, porque no final das contas você vai sair no prejuízo, não é isso? Então tudo na vida requer o que? Tempo, e você saber fazer a escolha certa dentro do tempo certo, né?
E é bom sempre você colocar, eu falo isso na maioria dos vídeos dos quais eu gravo, você que já me segue aí, que costuma ouvir e ver os meus vídeos, você já sabe disso, que eu vou usar sempre a palavra de Deus em 99,99% de todos os vídeos os quais eu faço. Mas para não ficar enfatizando muito, né? Porque é algo como se você não vive sem o seu fôlego de vida, né? Então Deus para mim é o meu fôlego de vida, é como se fosse o meu fôlego de vida. Então você precisa respirar, né? Então quando você ama alguém, você fala daquele alguém, você fala com emoção, você fala de forma diferenciada das demais, né? E tem pessoas que ela tem um jeito estranho de gostar, né? Eu já falo já que é alguma coisa maléfica, que é um gosto estranho. Já tive experiência assim, já presenciei fatos e já estudei algumas pessoas, alguns estudos dos quais a empresa com a qual eu trabalhava a gente falava e sempre estava fazendo oficina, né, com a gente. Estava sempre levando pessoas lá para dar uma palestra e contar algumas experiências para os vendedores ganhar experiência, ter um rendimento maior à empresa. E eu vi também na área da segurança, quando eu trabalhei como segurança, e teve pessoas que elas deu até assim um testemunho, né, de que elas já foram assim, quer dizer, perseguir a pessoa, confrontar a pessoa, simplesmente porque ela gostava da pessoa. Eu disse, isso não é de Deus, com certeza, porque é algo estranho, algo maléfico. Como é que você vai gostar da pessoa assim? E a pessoa entrava, confrontava isso e aquilo. Eu digo, rapaz, pode ter certeza, uma pessoa dessa, eu quero me afastar sempre, peço a Deus para Ele me guardar, me proteger, me livrar, né? Porque o inimigo ele é enganoso, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E se o coração do homem tiver nessas coisas supérfluas, ele acaba se passando, porque o inimigo é sagaz, né? Então procure sempre recorrer a Deus. Por isso que eu falo a cada um de vocês aqui que o meu vídeo sempre ele é baseado, quando algumas pessoas às vezes comentam, eu sempre costumo dizer, meu querido, nós temos a escolha, você tem a escolha. Ou você vê o vídeo, ouve o vídeo, dá um comentário positivo ou negativo, mas não precisa você querer confrontar as pessoas, ofender as pessoas, ferir as pessoas, simplesmente porque você não aceita a forma como a pessoa é. Não, cada pessoa tem um jeito de ser. O meu jeito de ser é esse aqui. Vocês, quem já me segue há algum tempo, sabe que o meu jeito é esse aqui, né? E com o passar do tempo, aqueles que ficarem seguindo, sempre vendo os meus vídeos, que me dá esse privilégio, né? Que Deus desde já abençoe a cada um de vocês e seus familiares também, toda a sua parentela, né? Que Deus os alcance com o amor dele, com a misericórdia dele e com a bondade dele, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é bom e sabe amar. Então a gente tem que procurar sempre estar ativo, vigilante, né? A esses pequenos detalhes que às vezes se passam na vida do ser humano. Nós temos que olhar, analisar, como o próprio mestre, o grande mestre disse, né, Jesus, olhai, orai e vigiai, né? Temos que vigiar porque os dias são maus, entendeu? Então eu fiquei dali em diante foi uma palestra, foi de um coach, né? Ele foi dar uma palestra lá e ele falou isso. E eu fiquei, e algumas pessoas se levantou e falou, né? Aí ele falou assim, não, é porque tem pessoas que amam dessa forma. Eu digo, rapaz, não sei, não. Amar dessa forma, querer confrontar a pessoa, querer ferir a pessoa, isso aí amar, pra mim, com certeza não é amor não. Pra mim, não é amor. Dessa forma aí, querer confrontar a pessoa, ficar direto
pegando no pé da pessoa. Isso aí pra mim, sabe o que é? É uma arte diabólica. É sim. Porque a pessoa tá lá em paz e a pessoa ficar futricando, querendo pegar no pé, que nada, rapaz. Não dou pra isso não. Eu quero sombra, água fresca, eu quero viver minha vida suave, tranquilo, entendeu? Eu saio fora, como eu costumo falar a vocês. Tem que sair dessa amizade tóxica, entendeu? Que aí não presta, né? Um relacionamento desse cada pessoa é uma pessoa, quando se combinam é uma coisa, mas pessoas que agem dessa forma aí, isso aí é uma forma doentia da pessoa querer dizer que ama o outro, que nada, Deus é mais. Imagine, rapaz, é bom nem você parar para imaginar. É bom você estar com uma pessoa que você possa crescer junto com ela, entendeu? Que ela esteja ali sempre colaborando, né? Porque a vida do ser humano eu vejo que ela é assim, ó. Um vai de um lado conquistando, o outro vai do outro lado também conquistando, um dando apoio ao outro, né? Um vai dando apoio ao outro. Quando se há apoio, um suporte, você vive melhor, né? Em todos os sentidos. Veja bem, o professor, ele precisa do quê? Ele precisa do auxílio da pessoa que trabalha nos serviços gerais, né? Ele precisa do auxílio da moça que trabalha na cantina. Se você for ver, cada ser humano um precisa do outro em determinado tempo, mas tem pessoas que não, ela acha que ela é tudo, que ela pode tudo e que ninguém pode nada e que só ela que é melhor. E viver assim, pra mim, ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha e nós vamos nos dar muito bem, porque ela vai viver a vida dela lá e eu vou viver a minha vida cá, entendeu? No que eu puder ajudar eu ajudo, mas não quero aproximação porque uma pessoa dessa, até em você se aproximar, se torna tóxica a amizade dessa pessoa, entendeu? Ela te prejudica, porque é uma amizade que é prejudicial à saúde, né, da pessoa. Então fica aqui o conselho que eu posso passar na noite desse dia, chamado hoje, é esse: faça uma escolha certa, uma escolha boa e sempre com base na palavra de Deus. Porque se você fizer com base na palavra de Deus, com certeza você vai ter sucesso. Mas se você fizer fora disso, eu não digo a você que vai ser uma coisa boa. Porque algumas coisas parecem ser boas, mas na verdade não são, é só aparência, né? Nós podemos ver isso no relacionamento. Como é que uma pessoa que serve a Deus de fato, de verdade, vai ter um relacionamento com uma pessoa que não serve a Deus e vai dizer que eles vão viver uma vida boa? Não. Como é que pode viver duas pessoas juntas se não há um acordo, né? Porque vamos supor, você é uma pessoa que serve a Deus, você vai para a igreja adorar a Deus e a outra pessoa sai e vai para o pagode. Não está vendo que isso não vai dar certo? Então, vem seu pai ali, Lins. Vem seu pai ali. Então, a gente vai vendo que a vida, ela é feita de escolhas em todas as áreas que você imaginar, existe uma escolha, né? É escolha. A escolha faz a diferença, né? Mas a pessoa pode escolher servir a Deus ou não servir. É uma escolha que ela faz, né? Eu vou dizer a você que você vai ter que escolher servir a Deus? Não. Deus, ele é um Deus democrático, entendeu? Sim, Deus, ele na verdade, ele deu livre-arbítrio ao ser humano de escolher a servir a ele ou não, entendeu?
Aí quando você escolhe servir a Ele, aí sim já é outra coisa. Aí agora você vai viver em função de Deus, né? Deus vai lhe iluminar, vai lhe dar direção, né? Da sua vida. E tem pessoas que às vezes ela não comunga a mesma fé em Deus, aí ela vai achar estranho porque você vai agir de forma diferenciada, né? Não é que você vai se achar o melhor, não, mas você vai ter que viver uma vida agora consagrada ao Senhor. E para você se consagrar a Deus, você vai ter que se separar de muitas coisas, entendeu? Meus queridos, eu vou parar por aqui, mas amanhã nós estaremos aí com fé em Deus, se assim o Senhor nos permitir, nos dando vida e saúde, e eu irei fazer um novo vídeo, viu? Que Deus continue abençoando vocês e deixe aqui no comentário o que é que vocês achou, se alguma coisa que agregou valor para a sua vida, né? Se algum agregou valor para a sua vida, você deixa aqui nos comentários, entendeu? É porque isso é interessante, né? Para a pessoa que está gravando o vídeo, né? Ela vai dar uma satisfação melhor para ela. Faça isso e eu vou ficar agradecido a cada um de vocês. Eu vou ficar agradecido a cada um de vocês se vocês fizerem isso, viu? Ok? Ah, sim, é bom até já esquecendo. Deixa aqui também nos comentários se você é a favor da anistia para o pessoal que foi preso lá, né? Ali, os patriotas que foram presos ali, naquele período ali que o pessoal estava ali querendo que houvesse uma retratação, né? Da parte do órgão responsável pelas a lisura, né? Das eleições, que nós não tivemos isso, mas fica a critério, como eu falei, né? O vídeo foi feito em cima disso. A vida é feita de escolha. Aí você escolhe se você é a favor, dá um joinha, diga sim, eu sou a favor da anistia para o pessoal. Se você não é a favor, você também pode falar, não sou a favor, entendeu? Eu fico agradecido desde já e que Deus continue abençoando a todos vocês. É interessante se dizer aqui que muitas pessoas dizem ser contra a anistia, mas se nós formos ver, a maioria das pessoas que hoje estão na liderança do nosso país, todas elas foram anistiadas, não é isso? E elas não querem dar anistia ao pessoal, não é isso? E nas nossas vidas secular não é assim, no dia a dia. Às vezes nós queremos o perdão da parte de Deus, mas nós não queremos perdoar, né? Fica aí a reflexão. Deus abençoe, boa noite, viu? E que o Senhor nos dê um novo dia cheio de vitórias também, um final de noite cheio de vitórias na presença de Jesus Cristo. É o que eu peço.